Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AMUDicas. Resolução de questões da prova de Secretaria de Educação do DF, parte 2. Então pessoal, antes da gente ir propriamente dito aí para a resolução das questões, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. A interação de vocês aqui no canal é muito importante para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Então, comenta para nós aí a respeito das questões. Se você não entendeu, deixa nos comentários. E se você quiser ver a resolução de alguma outra questão, deixe-a por completo. Ou se for do site lá do Que Concursos, traga o código da questão aí que a gente vai buscar resolver a questão aí para você. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento a mais pessoas. Temos o objetivo de tentar alcançar 1000 inscritos para monetizar o canal. O quanto antes, né? É muito difícil a gente atingir isso até o final do ano. Mas, se vocês quiserem nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Além disso, o nosso canal está presente em outras plataformas. Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok. Então, se você quiser ver o conteúdo aí, quiser ir nessas plataformas, seguir, comentar, se inscrever, vai nos ajudar imensamente também. Vamos à frente aí. Se você estiver buscando essas questões lá do site Que Concursos, esse é o código da questão aqui, ó. A questão fala o seguinte: pelas relações coesivas, o terceiro parágrafo do texto, entende-se que o referente do sujeito, ó, fique atento a isso aqui, ó, referente do sujeito da oração, a oração aqui está entre aspas, né, em particular, vírgula, está permitindo, ele está falando que o sujeito referencial é a internet. Então vamos conferir aí. A parte aqui que ele fala da internet, começa aqui na linha 8, e ele fala, ó, a internet está tornando possível o amadurecimento de novas formas de cooperativas de produção, conhecimento e cultura e tal. Depois, aí entra na faixa que ele quer questionar, né, nessa parte. Em particular, vírgula, está permitindo que indivíduos... Note o seguinte, tá, pessoal? Eu tenho um ponto aqui, tá? Então, o sujeito não pode estar antes, ele vai estar por aqui. Quem é que está permitindo, que indivíduo está permitindo isso? Quem é que está permitindo? No caso aqui, ó, a gente sabe, vai ver já que é a internet. Então, ela está permitindo. Então, o meu sujeito sintático, ou sujeito gramatical, né, o sujeito propriamente dito é ela. Ela está permitindo. Agora, note que ele questionou sobre sujeito referencial. E aí, qual a função morfológica? Qual a classe morfológica do ela? O ela é um pronome. E o pronome ele tem, por essência, retomar um nome, substituir um nome, fazer referência a um nome. Então, esse pronome faz referência ao nome internet, ao substantivo internet. Essa é a função do pronome. Então, logo, a internet também está permitindo que indivíduos agindo isoladamente. Sim, o sujeito referencial é a internet. O sujeito sintático, o sujeito gramatical é o ela, que no caso aqui é um sujeito simples, determinado, mas ele se encontra oculto, elíptico, desnencial, é um sujeito que está ali subentendido, implícito. Logo, essa assertiva está correta, tá bom? Vamos à próxima aí. A próxima questão tem por código, né, esse número, e ele fala o seguinte: na linha 13, o vocábulo voltada, empregado com função adjetiva, a gente vai ver se ele é um adjetivo, modifica, e a gente vai ficar atento com essa palavrinha aqui, modifica, o vocábulo ruptura, que é um substantivo. Então a gente vai analisar um por um esses itens que ele perguntou. A gente vai ver se ele tem função adjetiva, se ele vai fazer a função de modificar e se ruptura é um substantivo. Note que são 3 questões a serem analisadas. Se você achar pelo menos um desses 3 errados, você já pode marcar o item como errado. Em questões de resolução de certo ou errado, na verdade isso serve para qualquer uma, mas principalmente para questões de certo ou errado, procure destrinchar a questão e analisar um por um os questionamentos ali feitos. Se você fizer com calma e olhar nessa ótica, provavelmente o seu índice de assertividade vai aumentar muito. Então note aqui o seguinte, ó, isso representa uma ruptura dramática de tendência nos últimos 50 anos, e aí voltada para a comercialização. Vamos lá, se eu perguntar para essa palavra voltada, eu chego para ela e falo assim, ó, quem é que é voltada para a comercialização? Quem que é voltada para a comercialização? Ora, a resposta vai se dar essa ruptura dramática, ela aqui, ó, que é voltada para a comercialização. E uma palavra que exerce esse tipo de situação é o verbo. Toda vez que eu vou dar um exemplo básico, quando eu dou aula presencial ou aula à distância para os meus alunos, eu falo o exemplo básico que eu gosto sempre de repetir. O menino comeu o bolo. Você chega para o verbo comeu,
Quem é que comeu o bolo? O menino. A resposta perguntada ao verbo se torna o sujeito. E aí o que acontece? Aqui a gente já desmistifica, então já está errado. Não tem função adjetiva. Essa palavra aqui não é um adjetivo, ela é um verbo. Eu já poderia parar por aqui. Como a gente está resolvendo a questão, eu vou dar continuidade aqui. Olha só, o verbo, ele pode aparecer, primeiro, na forma conjugada. Como aqui é o verbo voltar, eu volto, eu voltarei, eu voltava. Esse é o verbo conjugado. E aí ele também pode aparecer em outras 3 formas, que aí seria o verbo no infinitivo, que seria voltar. Ele também pode estar no gerúndio, que é voltando. E, por fim, eles podem estar no particípio, que é voltado ou voltada, né? Então, aqui, voltada, aqui é o verbo no particípio. Na questão de morfologia, o adjetivo, ele desempenha uma função de qualificar, de dar uma característica do substantivo. Quem faz a função de modificar lá gramaticalmente não é o adjetivo, mas sim o advérbio. Então, se você olhar na gramática, você vai ver lá que eles falam que o advérbio, esse prefixo ad aqui, ó, do adjetivo, do advérbio, do adjunto, o ad significa junto. Então, um advérbio significa que ele está junto do verbo. Então, o advérbio, na sua imensa maioria, ele se refere, ele modifica o advérbio. Podendo também o advérbio, ele se modifica o verbo, mas ele também pode se relacionar, modificar um outro advérbio ou um adjetivo. Mas esse termo modifica não é usado para adjetivo, mas sim para advérbio. E por fim, agora a gente vai observar o seguinte: o substantivo na morfologia é a base, inclusive, geralmente ele vai te ajudar lá na sintaxe também, porque o substantivo vai acabar se transformando no sujeito também. Enfim, uma das funções, a gente vai observar que a maioria das classes, se não todas, as classes morfológicas variáveis, elas vão estar ali circundando, se referindo ao substantivo. Então, qual a palavra que eu tenho antes de ruptura? Eu tenho a palavra uma. Então, esse uma que eu tenho, uns, uma, umas, que também pode ser a, as, os. Essas classes aqui, ó, são artigos. Artigos, eles têm a função de definir ou indefinir o substantivo. Como uma é um artigo, eu posso ter certeza que ruptura funciona como substantivo. Então, sim, ruptura é substantivo. A palavra voltada não é um adjetivo, ela é verbo. E ainda assim, o adjetivo ele não modifica, ele qualifica. Logo, a gente viu que dos 3 questionamentos, 2 são errados, mas já bastava um. Logo, essa assertiva ela é errada. Na próxima questão aqui, a questão de código, nesse código aqui, ele fala: das relações coesivas, no penúltimo parágrafo, é correto afirmar que o termo seus se refere a software livre. Então ele está falando aqui, ó, no finalzinho do texto, que essa palavra aqui, ó, seus, está se referindo a software livre. Então a gente vai voltar um pouquinho e vai começar a ler a partir aqui de fornecedores. Fornecedores de software proprietário estão ameaçados pelo aparecimento do software livre. As empresas de telefonia, fibra ótica, telefonia celular estão ameaçadas pelas alternativas não proprietárias a seus sistemas. Gente, esses seus sistemas é ou não é os sistemas da telefonia? E não seus sistemas software livre. Mais uma dica aqui para assim, bem simples para você matar que isso aqui não seria o referente. Se o seus está no plural e o referente está no singular, ora, não tem como isso aqui ter coesão ou coerência aqui, já seria um erro gramatical, né? Então, só por isso já estaria errado, mas não. Os seus aqui, ó, ele está se referindo, os seus sistemas, são os sistemas dessas empresas de telefonia, de fibra ótica, telefonia celular. São sistemas dessas empresas aí, e não o software livre. Logo, a assertiva está errada. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito da resolução de questões são somente esses quesitos aí. Se tiver restado alguma dúvida e você não tiver entendido, deixa nos comentários, que caso eu saiba, né, eu vou tentar responder. E se eu não souber, eu vou pesquisar para tentar trazer a resposta aí para vocês. Se você quiser que a resolução de alguma questão, de alguma prova, coloca nos comentários aí que a gente vai tentar trazer a resolução aí para vocês. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento a mais pessoas, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. Então se inscreva no canal e ative o sino. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. E, por favor, também, vá lá nessas outras plataformas.
Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok. Se inscreva, siga, deixe comentários lá também, que vai ser de extrema importância aí pra gente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!